extremamente improvável, quase impossível isso acontecer. É muito difícil no esporte você chegar nesse nível financeiro, né? 80% dos americanos que estão no grupo do 1% mais rico, não adianta ser o melhor de um nicho muito pequeno. Se eu voltar aqui e você não tiver comido marshmallow, você ganha 2. Aproveitando esse gancho, Perini, assim, quando a gente fala dos hábitos para você se tornar milionário, eu acho que, pelo menos sob a ótica do que eu trouxe de hábitos meus, não adianta eu fazer isso num mercado onde você só tenha um vencedor possível. Ou no mercado onde não tenha dinheiro. Sim. Porque aí eu acho que pode ser extremamente improvável, quase impossível isso acontecer. Então, sei lá, se eu for aplicar esses hábitos aqui um pouco adaptados para o mercado de, cara, ginástica olímpica, por exemplo, poxa, cara, será que eu vou ser o top 1? E mesmo se eu for o top 1, será que o top 1 ele tá tão bem financeiramente assim? É muito mais difícil, é um mercado que tem muito menos dinheiro. Então, tudo que eu falei, na minha concepção, se aplica no mercado onde tem muito dinheiro, ou seja, onde o prêmio é grande. Eu acho muito difícil, para não dizer impossível, cara, que você escolha o mercado como o mercado financeiro e você trabalhe 10 anos num grau como esse daqui que eu mencionei e você não fique rico. Uhum. Rico no sentido de não ser bilionário, mas de você ser milionário, cara. Uhum. Acho muito difícil você não traçar uma carreira no mercado financeiro que não fique milionário em 10 anos. Acho muito difícil. Ou talvez em tecnologia, talvez em 10, 15 anos, acho muito difícil. Agora, no esporte, eu já acho que é improvável. É muito difícil no esporte você chegar nesse nível financeiro, né? Ó, eu anotei algumas coisas no nosso papo até agora, porque eu vou mudar a direção. Então, falamos de hábitos, né? Ou maneiras de pensar para que você consiga chegar até 1 milhão. E agora vamos falar de manter esse 1 milhão. Porque isso não é tão simples assim. Haja vista que muita gente chega lá e depois perde. Inclusive, tem uma estatística que o Nassim Taleb cita em um dos livros dele. Eu até fui relembrar aqui com o ChatGPT para não falar besteira. Ele falou que na sociedade americana, 80% dos americanos que estão no grupo do 1% mais rico só fica lá durante uma década. A gente pensa, não, é todo mundo que ganhou herança, não sei o quê. Tem um percentual desse pessoal? Tem. E essa herança tem que ser muito grande para durar várias gerações. Porque o normal, aqui no Brasil, a gente tem aquele ditado, né? Avô rico, pai nobre, neto pobre. Geralmente, o dinheiro vai se esvaindo. Tem um monte de gente que tinha um avô rico. Na minha família tem uma história assim, fulano tinha muito dinheiro e tomou um golpe. Aí perdeu o dinheiro. A família da Malu não. Nunca teve essa história. Minha família é muito... Todo mundo sempre foi pobre, tadinho. Mas é difícil você manter o dinheiro. Mas nessa parte de chegar até o dinheiro... Bom, o Flávio falou, trabalhar muito, concordo. É aquela frase que eu falei dos vencedores continuam jogando o jogo, ainda que o prêmio seja cada vez menor. Não seguir o padrão. Obsessão, que vocês dois citaram. A gente concorda plenamente. Você falou que tinha autoestima, eu também tinha bastante. Eu falava, cara, eu consigo fazer isso aqui. Eu vou fazer dar certo. Mas não dá, não. Eu vou dar um jeito. A gente fazia isso muito no começo. Batava no peito pra fazer as coisas. Escolher um mercado bom. Não adianta ser o melhor de um nicho muito pequeno. O prêmio não vai ser grande o suficiente. E eu coloquei mais um ponto que eu sei que vocês têm, eu tenho também. Equilíbrio, todo mundo falou. Sim, você tem que analisar isso cuja oportunidade, né? Utilizar o seu tempo. Pizza. Podemos colocar pizza também. Pizza não, porque eu não, É só pra eu e o sacanear. Bruno, a gente não usou as pizzas. Não, mas eu sempre adorei pizza. Sim. Sim, mas não podemos colocar isso Eventualmente, aí. a gente- Como um a gente hábito não- milionário. como Agora, hábito, não. tem outro que eu acho que vale a pena citar aqui, que é pensamento a longo prazo. Porque, geralmente, a pessoa que constrói patrimônio ao longo da vida, ela tá pensando em mais do que, cara, vou fazer um negocinho aqui e vou ganhar um dinheiro. Você, por exemplo, não pensou só em ganhar um dinheiro com venda, você quis criar um negócio. E aí depois você foi pra visão do equity, de fazer esse negócio ter valor de mercado, para que ele possa ser vendável. Aí você vendeu, aí você comprou de novo. Aí você foi fazer outros negócios. Sempre com essa visão de que, olha, eu vou ganhar um dinheiro aqui, mas o principal tá no valor da empresa que eu tô criando para ser vendido. E aí tem aquele conhecido estudo do marshmallow, que foi feito em Stanford, onde eles pegaram crianças e colocaram marshmallow na frente das crianças muito pequenas e falaram, olha, se eu vou sair da sala, se eu voltar aqui e você não tiver comido marshmallow, você ganha 2. E aí algumas crianças naturalmente comiam marshmallow, outras, tem um vídeo muito bom que mostra isso, ficavam lá fazendo força para não comer, pegava marshmallow e cheirava e colocava de volta, mas elas aguentavam e ganhavam 2. E aí os pesquisadores acompanharam as crianças depois até a maioridade e viram que as crianças que toparam esperar, sendo que 15 minutos não é a longo prazo, mas para uma criança pequena É muito elas longo tiveram prazo. mais sucesso, elas foram melhor na escola, tiveram melhores notas naqueles testes de vestibular que os americanos fazem, elas conseguiram carreiras onde tinham mais remuneração, porque elas conseguiram abrir mão do presente, fazer esse sacrifício que você fazia quando era mais novo, todos nós fizemos, para ter mais no futuro. Então eu diria que pensar a longo prazo também é uma coisa que a gente pode identificar assim e falar, cara, geralmente, quem consegue chegar lá
tinha essa questão de que não se importava tanto com o que ia perder no curto prazo, contanto que ganhasse mais no longo prazo. Vou deixar o Thiago falar sobre o aspecto mais financeiro desse conceito, que é o que ele defende com muita propriedade no trabalho que ele realiza. E eu vou trazer um outro aspecto do longo prazo. Porque o jogo, sim, é um jogo de longo prazo. Uhum. É um jogo de... Porque ninguém vence esse jogo pensando no curto prazo. Mas existe aqui alguns aspectos do pensar em longo prazo que eu diria para você que se o cara não estiver atento, ele pode fazer tudo certo com o dinheiro dele, pensar no longo prazo com o dinheiro dele, mas ele se ferrar. Por exemplo, uma boa fórmula para ficar pobre: divórcio. Para ficar muito pobre, o segundo divórcio. Então, um jogo de longo prazo é um jogo de quem não negligencia o casamento dele. Se ele decidiu se casar. Se ele resolveu se casar. O cara pode ter decidido não se casar, mas se ele resolveu se casar, é um sacrifício que ele não deve fazer na família dele. Se ele sacrificar a família dele por causa do dinheiro, ele vai ficar sem família e sem dinheiro. Vai ficar sem os dois. Então eu penso que dando um exemplo aqui, há alguns aspectos que não são só apenas o financeiro, como o Thiago fala muito, o risco da ruína, por exemplo. Hoje em dia a gente está com aquela febre das bets, né, das apostas. Sim. O que eu recebo de mensagem de mulheres desesperadas falando que o marido está devendo para agiota por causa de aposta. Nossa. Toda caixinha que eu abro tem alguma coisa, alguém se lamentando muito, o que fazer agora que eu estou devendo tanto, etc. E tal. Se o cara vai para o caminho da aposta, cara, não basta o cara ser brilhante, para ganhar dinheiro e ser um bom gestor do dinheiro dele, se do outro lado ele vai cair no vício, ele vai cair na droga, ele vai cair em negligenciar a família dele. Então, eu não estou nem defendendo o aspecto moral dessas questões, estou defendendo o aspecto financeiro dessas questões. Sendo pragmático, não é? Cuide bem da sua família, independentemente se você acredita que seja moral ou não, mas é uma boa decisão financeira. Uhum. Não jogue, não se envolva com drogas. O que eu conheço de gente alcoólatra hoje em dia é porque o cara não sabe que é alcoólatra. Se o cara bebe todo dia, ele já é alcoólatra. Uhum. E ele não sabe que é alcoólatra. Ele acha, não, eu bebo todo dia, mas eu não sou alcoólatra. Não, é alcoólatra sim, senhor. Porque a quantidade de álcool que vai entrando no seu cérebro te torna alcoólatra se você ingere álcool todos os dias. Isso é medicina que fala, não é a minha opinião. Então, esses aspectos da vida, eles cuidar desses aspectos fazem parte do jogo de longo prazo. Fazem parte. Alguns fazem isso intuitivamente, de maneira natural, mas muitos não. Não é? É preciso você, para jogar o jogo do longo prazo, para enriquecer e você ter uma boa longevidade na sua riqueza, você tem que jogar o jogo do longo prazo. Então, esses aspectos te garantem a melhor manutenção da sua riqueza no longo prazo. Aí eu deixo o Thiago falar sobre os outros aspectos aí. Pô, cara, assim, obrigado por me deixar falar para começar, por essa permissão que você me deu aqui. Uma brincadeira da parte. Porque eu poderia ter falado e você... Não, né? se eu tô brincando, não. Flávio, para mim eu fico só te ouvindo falar, você sabe que eu gosto muito disso e aprecio Todos e aprendo. nós. Mas assim, não tentando complementar, mas trazendo um pouco do meu ponto de vista, tudo que o Flávio falou, e eu tô um pouco nesse momento de reflexão, né, de, cara, porque uma coisa é fazer o patrimônio, outra coisa é perpetuar o patrimônio, são coisas diferentes. Eu acho que são habilidades diferentes. Mas, para mim, tudo que o Flávio falou, e eu concordo com tudo, se traduz basicamente em você respeitar o que eu considero hoje como os princípios bíblicos. Tudo que ele falou, cara, sobre droga, sobre casamento, sobre vícios, seja lá o que for. Então, num lugar onde está escrito tudo que, para mim, traduziria o que seria a maior probabilidade de você perpetuar patrimônio, seria, cara, num único livro onde estão escritos todos esses princípios que ele citou. E realmente são extremamente danosos, né, para a destruição do patrimônio. Agora, uma coisa que eu fico refletindo é sobre o longo prazo, porque você perguntou sobre isso, né?
E a gente sempre fala sobre pensar a longo prazo. Talvez num primeiro grau de reflexão, pensar a longo prazo te faça produzir mais patrimônio. Mas talvez num segundo grau de pensamento, eu estou refletindo aqui, peraí, que na verdade talvez seja o contrário. Talvez seja o seguinte, ter um pensamento inteligente e não um pensamento a longo prazo. Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Flávio. Vendedor. O Flávio vendia. Aí ele pegou e usou a inteligência dele, que a gente pode chamar de pensar a longo prazo, ou a gente pode chamar de imediatismo. Por quê? Porque se ele construir um negócio que possa ser perpetuado, e a gente pode chamar de longo prazo, ele vai ter muito mais dinheiro no presente, porque esse negócio vai proporcionar dinheiro muito mais rápido do que se ele se mantivesse como vendedor. Então, a construção de um negócio para o longo prazo, no final das contas, vai proporcionar um resultado de curto prazo muito mais rápido. Mas existe um hiato aqui. Então, a paciência atrelada a construir um negócio a longo prazo vai trazer um resultado a valor presente muito mais rápido. Então, eu acredito que tudo que, depois que eu descobri o conceito de equity, que eu comecei a construir, eu construí pensando no futuro. Mas a consequência disso sempre foi nos trazer muito mais dinheiro no curto prazo. Então, para mim, cara, é a mistura do imediatismo com a paciência e esse equilíbrio difícil de ser imposto no dia a dia, que faz com que a gente tire o negócio do papel e construa algo que possa ser perenizado, digamos assim, né? Isso é o que traz, para mim, esse grande resultado no curto prazo. Agora, sobre o que perpetua o patrimônio, cara, é você não se expor a nenhum tipo de risco da ruína. É não se expor a nenhum tipo de risco da ruína, que são as coisas que, de fato, podem te destruir ou te tirar do jogo. E talvez, cara, você parar de ser um pouco corajoso como você era e talvez você passar a ser um pouco mais cauteloso com as coisas, que são habilidades diferentes. Mas no último grau de reflexão, e a minha maior reflexão até agora sobre perpetuar patrimônio, aí o Thiago Nigro, né? Eu já conversei inclusive com o Flávio, pedi alguns conselhos para ele, para algumas outras pessoas também. Para mim, cara, o hábito que mais te protege, cara, de perpetuar patrimônio, ele é um só, cara. Ele chama caridade. Por quê? Porque a gente tem dois tipos de pessoas que têm dinheiro, na minha visão. Tem a pessoa que diz que eu tenho dinheiro, o dinheiro é meu, I own the money. E tem gente que se considera um administrador desses recursos, né? Quando você considera que esse dinheiro é meu, cara, isso daqui te torna alguém muito mais duro. E alguém muito mais duro é alguém que tem muito mais dificuldade, por exemplo, de fazer algum tipo de caridade ou se desprender disso daqui. Então é alguém que pensa muito menos em administrar e pensa muito mais em guardar. Isso daqui começa a te gerar algum tipo de medo, algum tipo de dificuldade. E você começa aos poucos, cara, a ficar tão apegado a isso que você coloca toda a sua vida, sua mente, seu coração no dinheiro. E esse apego demais, na verdade, de uma forma irônica, te faz talvez ter muito mais risco de perdê-lo. Por esse grande apego que você tem ao dinheiro. Quando você faz um tipo de caridade, você de alguma forma tem uma relação muito mais leve com o dinheiro. Você começa a pensar em formas de administrá-lo, né? Para mim, a caridade ela é o antídoto à mesquinharia e ela começa de alguma forma a te tratar. E quando você tem dinheiro e você não tem problemas, a sua relação é leve com o dinheiro, você passa isso também adiante. Então, quem vai perpetuar esse patrimônio não é você, são os seus filhos. Isso daqui precisa ser passado para os seus filhos. Eu não tenho a experiência toda que o Flávio tem com filhos ainda, com paternidade, mas eu sinto que passa por aqui. Porque se você passa pro seu filho essa sensação materialista de que você é o dono do dinheiro, o dinheiro é meu, ele não pode sair daqui. Cara, o seu filho que nunca produziu, vai ser muito difícil ele passar pelo que você passou, ter as habilidades que você tem. Então, assim, eu resumiria em, cara, faça caridade. Isso daqui é muito importante para mim. E não se põe o risco da ruína. São pontos importantes na minha visão.